Quando você encontra, encaixa a sua missão nas possibilidades, porque a medicina e a espiritualidade podem andar juntos, devem andar juntos. Eu não estou falando da religião, tá? As religiões, né, fazem sentido ou não para algumas pessoas, mas a espiritualidade... Por que eu estou falando isso? Porque a espiritualidade livre, a médica espiritualista livre vai poder atender o ateu, o evangélico, o kardecista, das religiões, é isso que eu tô falando. Então você amplia isso para atender quem precisa, independente de qual seja a religião dela, é isso que eu quero dizer. Você tem fome de assumir a sua missão? Como é que é isso? Então, Andressa, o que acontece? Isso é muito amplo, na verdade, porque isso envolve tanto o lado profissional quanto um lado, talvez, espiritual, religioso. Tá. Eu me formei em medicina e eu estou fazendo uma especialização agora em medicina de família e comunidade. E, assim, na minha área, isso é visto de uma forma até preconceituosa, né? Tipo, você está fazendo isso porque você não quer ser bem remunerado ou porque você vai ser médico de pobre. Eu escuto muito isso, inclusive, dos colegas. Mas eu acho, Andressa, que muito do que eu escolhi a medicina tem a ver com a vontade também de desenvolver e de expressar o meu lado espiritual mesmo. Eu, inclusive, na infância, tinha uma certa dificuldade de lidar com a morte. Eu nunca pensei até que eu iria escolher, inclusive, área de saúde, área médica e tal. E eu não sabia explicar, mas eu sempre acreditei também que a vida continuava, sabe? Sei. E Calma. até Calma, respira. Continua. esse... Depois que eu... Mas hoje eu me vejo muito em dúvida do que fazer quando eu terminar essa especialização em medicina da família. Se ir para o lado da homeopatia, do Ayurveda, ou também trabalhar com o meu paciente no consultório. Enfim, quando eu escuto um pouco de você, do trabalho do Espaço Humanidade, né, do trabalho da apometria, por exemplo, eu tenho vontade de trabalhar com isso com o meu paciente. Mas eu não sei se, como médica, eu posso fazer isso no consultório, se eu posso juntar essas coisas. Tanto a parte técnica com a parte de espiritualidade. Ó, eu não vou saber exatamente te falar pelo Conselho de Medicina, né? E aí você acho que vai ter mais informações para mim até do que eu para você. Mas eu vou te trazer um exemplo de uma pessoa que um médico, eu não vou, que minha mãe passou por ele há muito tempo atrás, muito antes da gente ter o Espaço Humanidade. Muito legal. Ele era médico mesmo, formado, então ele tinha o consultório dele, mas ele também atendia, ele também trabalhava com espiritualidade, fazia um trabalho de desenvolvimento, ele fazia cirurgias espirituais, enfim, um trabalho espiritual que já era o trabalho dele, né? E a minha mãe ficou muito ruim um tempo, bem antes do Espaço Humanidade, bem antes, mas bem antes até de eu me enveredar por esse caminho mais profundo de entendimento e de estudo, né? Então minha mãe ficou bem doente, ela teve um problema e ela ficou de cama por um período, e do mesmo jeito que ela ficou ruim, ela ficou boa. Do nada, né? Não foi um medicamento, não foi uma cirurgia, não foi nada. Mas ela foi nesse médico. Sim. E ela passou por. Ela sabia que era um médico espiritual, mas que era um médico físico. Então, ela fez uma consulta com ele e ele fez um tratamento físico. Ele conversou com ela, ele pediu os exames, ele deu os medicamentos que ele achou que era necessário, né? E, enfim, normal, um procedimento natural. Ele tinha um consultório dele. Ok. Mas ele faria uma cirurgia espiritual. Então, todos os assistidos dele, ou pacientes nesse caso, né, que queriam passar por um processo espiritual, ele fazia um trabalho num dia específico, onde as pessoas ficavam em casa, né, e no dia tal, no horário tal, você se prepara, e ele dava os preparos lá, que era do trabalho que ele fazia.
tá? Espiritual. Ele trabalhava com um médico espiritual e ele fazia, então, durante a noite, num dia específico. Eu não vou saber exatamente se ele fazia para muitas pessoas, eu acho que não. Eu acho que era pontual para aquele assistido, para aquele paciente dele. Então, ele tratava de maneira convencional, que ele acreditava na medicina, só que ele unia, mas não era que no mesmo momento em que ele fazia o trabalho no consultório, que ele desenvolvia esse trabalho espiritual, né? Então ele fazia, era uma consulta particular que ele fazia, normal, e ele, então, à noite, no dia específico, e eu não sei como era a orientação dele, como é que ele recebia essa orientação, e depois ele passava toda uma orientação no dia tal, a tal hora, você vai deitar, vai colocar. Eu lembro que era alguma coisa mais ou menos assim. A minha mãe saberia contar bem, bem melhor. Os detalhes, né? Tinha que colocar um lençol branco, colocar uma roupa branca, colocar. Tinha algumas coisas lá, não sei se era água e mais alguma coisa, ou alguma erva, isso eu não vou lembrar exatamente, porque faz bastante tempo. E ele atendia dessa maneira, entende? E aí naquela noite ele fazia lá o trabalho dele, que aí eu não sei como é, porque ele fazia separado, né? À distância. A pessoa em casa e ele no tratamento dele espiritual. Então, é uma maneira que ele uniu as duas coisas e ajudou muito no processo. Muito mesmo. Eu lembro que a minha mãe, é, ela passou, a gente sempre brinca aqui, do mesmo jeito que ela caiu, do mesmo jeito ela levantou. Não foi que ela fez uma cirurgia, não foi um medicamento, não foi, mas ela ficou, acho que de 5 a 6 meses, quase 6 meses de cama sem poder levantar. Nossa. E ela não conseguia nem levantar para tomar banho, né? Eu Foi um vi. problema de coluna bem grave, né? E aí dali começa também uma nova busca de uma mudança de pensamento, de olhar para a vida, enfim, um momento importante, tá? E aí depois ela foi melhorando, melhorando, melhorou e acabou. E não foi um medicamento, uma cirurgia, um remédio, uma coisa específica. Do mesmo jeito que ela levantou, do mesmo jeito que ela caiu, ela levantou, tá? Então, Parece mágica. esse é um formato, tá? E um formato muito bacana. Então, ele vivia da medicina e ele trabalhava a parte espiritual dessa maneira. E você também pode, aí eu tô aqui só dando sugestão, tá? Pegar um dia da sua vida, um dia da sua semana, tá? E fazer um trabalho de doação para essa comunidade que você atendeu. Então, você pode unir todas as coisas e permitir que a própria vida se manifeste, né? Porque essas pessoas que acham que vão, tô falando bem sério, tá? Que vão fazer medicina e vão trabalhar só pelo dinheiro, elas pensam que vão ganhar muito, vão não. Pois é. Não vão. Vão ficar patinando, patinando, patinando. Podem até ganhar alguma coisa, mas sabe aquele dinheiro que nunca dá? Sabe? Que nunca dá, que parece que a gente tá. Sabe o hamster que fica em cima da bolinha lá e anda, anda, anda e nunca sai do lugar? Exato. É uma coisa que preenche uma lado, mas não preenche outro. É muito louco. É um outro. O que a gente está falando aqui é um outro nível de consciência, é um nível que tudo se preenche, sabe? Que a gente não é diferente. É missão, é missionário, é eternizar, é nunca faltar. Não importa, mas não é faltar o dinheiro, é não faltar nada. É não faltar vida, é não faltar alegria, é não ter o vazio que precisa beber, encher a cara todo final de semana, ou não ter o vazio que precisa comprar o tempo inteiro, porque aí vive atrás do dinheiro para poder comprar, para poder preencher um vazio que não entende. Essas pessoas vivem desse jeito, né? Presas num campo e o campo está mudando. Parece que não, mas está, né? Está mudando muito. Esse próprio processo do coronavírus, ele vem. A morte é um processo muito mais. A gente não precisa. é, a gente pode morrer uma vida e renascer na mesma vida sem desencarnar. Quando o médico entende isso, o quanto aquele processo de UTI, o quanto aquele estado interplanos, o quanto tudo aquilo é importante para um processo de limpeza, para um processo de transformação, é viver uma nova vida dentro da mesma vida, mas eu preciso matar algumas coisas, né? De verdade, deixar para lá algumas coisas. Então é um momento, um movimento de ver
a doença como cura, de ver um estado de coma como um processo de limpeza, né? Então tem isso tudo vai subjugar um monte de coisa. A família se transforma, a família se cura. Porque a gente cura aquilo que tem mais importância, começamos a ver aquilo que tem mais importância, né? Jogamos o que de fato tem valor. Então, todo mundo vai passar por esses processos. Então, assim, tô aqui trazendo, viajei total aqui com você, mas entende que você pode trazer todas as frentes da medicina e se fazer instrumento de fato. Isso não significa que você não tenha que ganhar. Isso não significa que não tenha pessoas que têm dinheiro, que podem e precisam tanto quanto, mas essas mesmas pessoas podem custear um dia da sua semana, entende? Sim, com Para certeza, que isso Raíssa. seja um processo de doação, né? Dar para aqueles que não têm aquilo que eles precisam, entende? Com Que é um certeza. pouco do que a gente tem enquanto objetivo aí no Espaço Humanidade também. Tá? Claro. Aqui eu tenho o fome de quê? E eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco para todo mundo, quem quiser escutar o fome de quem tem fome, uma outra fome, né? Que não só a fome do vazio da alma, mas fome mesmo, fome de quem não tem um prato de comida, né? Infelizmente a gente ainda tem muito isso e não vai ser com bons conselhos que a gente vai resolver isso. Às vezes a hora que a fome bate, mas só com educação, mas quem não tem o que comer não consegue nem raciocinar, né? Então é outra fome que a gente também precisa olhar para ela. Então, veja o quanto disso você consegue. Quando eu falo isso, como você se sente, Fê? Como é que fica no seu coração? Eu me sinto esperançosa, me sinto mais esperançosa, me sinto mais acolhida, porque assim, eu realmente venho pensando de uma forma diferente. Muitos colegas não entendem e eu fico nessa, né, de como é que eu vou conseguir expressar isso, como é que eu vou conseguir cuidar da pessoa tanto da parte física, que o paciente ele vem com essa queixa, mas eu vejo quanto que a gente adoece pelas questões familiares e eu percebo esse lado espiritual nas doenças, né? Principalmente os pacientes meus que vêm com os vícios diversos, os usuários de drogas também, de álcool, etc. Os pacientes que vêm com alucinações auditivas, visuais, eu percebo que ali tem outras coisas envolvidas, algo energético. Eu desejo oferecer isso a ele, esse tipo de cuidado também. Quando ele pergunta, doutora, você acha que eu sou louco? E eu digo para ele, não. Eu tenho certeza que não. Eu também. Então, Eu ok, tenho. eu Mas, ó, emocionei. também é um engano seu, viu, Fê? Acreditar que isso não acontece com as pessoas que têm dinheiro, tá? E quantas também podem e querem um alguém que possa olhar com esse olhar, porque quem bebe, a diferença é que pode beber aquela pinga barrilzinho, porque não tem grana para comprar outra, como enche a cara de uísque. Como tá todo mundo lá na balada, né? Aquela festa legalzão, todo mundo usando êxtase, todo mundo usando. E não é só na festa de gente que não tem dinheiro. Muito pelo contrário. E que tá lá e usando muita droga. E que tem alucinação. E que os pais não entendem, não só pela droga. E que sentem dores terríveis e que já pagaram todos os remédios porque morre de ter dinheiro e nada resolve. E aí estão entendendo que tem uma coisa maior. Então, estas pessoas, quando também têm o apoio, elas querem custear isso. Elas só não fazem porque não sabem, porque não entendem, né? Porque precisam achar alguém que olhe para essas duas frentes. E você, como médica, pode ter um respeito que outras pessoas não têm. Não é que você pode ter um respeito, você pode atingir pessoas que uma pessoa que não é médica não atingiria. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, porque tem dentro dos processos de julgamento, e as pessoas estão em dor por conta de todos esses processos, você pode atingir uma pessoa e olhar para ela e ela receber você de uma maneira. E essas pessoas têm vontade de ajudar outras pessoas. Porque o vazio e a dor delas está em não ter vivido a própria missão. Escuta o que eu tô falando. Quem não vive a própria missão tem uma dor absurda.
absurda. Então, quando você encaixa a sua missão nas possibilidades, porque a medicina e a espiritualidade podem andar juntos, devem andar juntos. Eu não estou falando da religião, tá? As religiões, né, fazem sentido ou não para algumas pessoas, mas a espiritualidade... Por que eu estou falando isso? Porque a espiritualidade livre, a médica espiritualista livre vai poder atender o ateu, o evangélico, o kardecista, das religiões, é isso que eu estou falando. Então você amplia isso para atender quem precisa, independente de qual seja a religião dela, é isso que eu quero dizer, né? E aí essas pessoas vão custear este dia. E no primeiro momento pode ser que elas não vão. Então esse pagamento vai gerar um dia de doação. Entende? Sim. Até que possa, se você encaixar a sua missão de tal maneira, falar sobre ela, vão ter pessoas que querem patrocinar isso. Porque o universo, Deus, a luz, a consciência, como a gente quiser chamar, ele tem um poder de mover montanhas. E quando a gente encaixa na nossa missão, de repente o negócio acontece, de repente a coisa dá certo. Você tá pegando o que eu quero dizer? Eu tô pegando, Andressa. Eu termino essa especialização, né, na medicina da família em março do ano que vem. E aí eu tava pensando, minha mãe, ela que me apresentou o manoterapeuta no ano passado. Eu fiquei encantada. Ela disse, Fernanda, a sua cara, você vai adorar. É legal. E eu disse, não é? Muito. E assim, eu tô muito desejosa de aprender também com você. Quero poder, né, adquirir também outras ferramentas realmente para estar ajudando meu paciente e trabalhar nesse lado energético, Andressa, porque não tem mais para onde correr. As doenças estão completamente, como que eu posso dizer, assim, intrincadas, né, misturadas, todas as nossas partes. Não tem como uma pessoa só adoecer no físico. Não tem, Andressa. Não tem. Não Tanto tem. não tem que é assim, a gente não sente a dor no físico. A dor não está no físico, porque o físico é aquele corpo que está no caixão. Ele não sente dor. Aquilo é o corpo, Exatamente. aquilo é o físico. Aquilo é só um veículo de algo. Então a dor está em outro lugar. Isso. A dor está em outro lugar. Tanto é que quando a gente está com muita dor, ai, tô com uma dor de cabeça danada, ai, tô com ou com dor mesmo no hospital, né, numa cirurgia, o que que faz? Ceda, vai dormir, que aí a dor passa. Porque enquanto eu Exatamente. estou dormindo, meu corpo não está sentindo, porque a dor não está no corpo. Não está, não está. Ela se manifesta no corpo, mas ela não está. O desequilíbrio está em outro lugar. E aí ele desequilibra tudo e o corpo é a manifestação, né? E aí acaba desequilibrando e aí mexe num sistema e esse sistema sofre, como um carro. Né? Ele tá andando, se começa a quebrar uma peça, sobrecarrega a outra, que sobrecarrega a outra, começa a estragar, andar mais devagar, até que ele não anda mais, né? Ele quebra. Isso. Então é a mesma coisa, é um veículo de manifestação, né? Então, eu acho que, Fê, é muito lindo o trabalho que você pode fazer. E assim, não dê tanto ouvido às pessoas que só pensam nisso. Mas assim, ache uma estratégia, entende? Encontre uma estratégia. Do jeito que eu falei aqui você pode encontrar outras, né? Foi só uma ideia dessa pessoa que fazia dessa maneira. E ele não cobrava barato. É mesmo. É eu verdade. acho que posso realmente trabalhar alguns dias da semana, né, dessa maneira mais física, como a nossa medicina moderna, entre aspas, né, ainda entende. Mas ter um momento na semana, ou talvez com o passar do tempo, Andressa, que esse momento vá se ampliando cada vez mais, que eu possa realmente trabalhar com esse lado metafísico do meu paciente, energético. Não Porque tenho dúvida. eu gosto mais. É o que eu Não gosto. tenho dúvida. Deixa, ó, se é o que você gosta, sai um sorriso do seu rosto, a coisa mais linda. Isso é a manifestação do divino na Terra. Então, deixa ele trabalhar, deixa ele fazer. Então, só acha um jeito que você precisa viver, e isso precisa custear a outra. Você vai ter que ter um consultório, se for o caso, isso precisa, né? O dono do mercado, eu falo sempre, ele não aceita, você vai comprar papel higiênico, ele não aceita em oração. Ele quer em dinheiro. Então, assim,
Ele quer, não, dá cá um abraço. Não, ele precisa também para pagar os funcionários, para pagar para a família dele viver, enfim, é todo um. Mas uma coisa pode sustentar a outra. E aí permita essa espiritualidade se manifestando, porque a hora que você está fazendo qualquer coisa, o médico está lá, extremamente concentrado no meio de uma cirurgia, ele está totalmente desdobrado e conduzido. Totalmente, em alfa extremamente profundo, totalmente conduzido ali. E aí ele vai indo, ele vai para um outro estado e aquilo acontece. É espiritual. A gente fala, ai, mas você vai. Ah, essa semana teve uma que foi boa. Você vai usar a espiritualidade? É a espiritualidade que nos usa o tempo inteiro. Nós somos instrumentos da espiritualidade. Eles nos utilizam. E quando a gente entende e permite, cumprindo com a nossa função, fazendo o que o nosso coração pede, é a espiritualidade, vamos falar aí do bem, tá? Não é exatamente bem ou mal, mas enfim, que se manifesta. Quando eu entro no ego, na vaidade, é a espiritualidade do mesmo jeito que está nos usando, só que aquela que tem o mesmo processo. Orgulho, controle, é a mesma coisa. A gente está todo o tempo. Eles precisam da nossa manifestação. Por isso a gente está aqui. E aí eles vão conduzindo. Se você faz com o seu coração, claro, inteligente, usando tudo o que você aprendeu, e aí ele vai ampliando e de repente você vai ver que a coisa passa 1, 2, 3 anos e fala, nossa, a coisa foi se transformando. Porque eu não fiquei no controle, eu permiti que a espiritualidade se manifestasse através de. E aí você une as duas coisas, não tenho dúvida. Segue seu coração. Não deixa ele Amém, de lado. amém, amém. Não vou Segue seu esquecer disso coração. mesmo. E não esquece, me conta. Me conta uma hora aí. Sou médica, estou atendendo aqui em Salvador ou em qualquer lugar. Isso. Porque hoje Em a gente breve pode usar a visito. telemedicina, a gente trabalha com espiritualidade à distância, porque não existe tempo e espaço para o nosso. Então, assim, muita coisa pode acontecer, né? Com Muito certeza. linda. Um Vai beijo. ser lindo. Muito obrigada. Beijo. Eu que Viu? agradeço. Até Essa breve. equipe médica aí. Eita. Obrigada. Tchau.